bom? Por que que existe? Por que que o nome é rede neural, tá bom? Por que que, sei lá, não é, sei lá, algoritmo de aprendizado de, sei lá, entendeu? Por que que é rede neural, tá bom? A gente vai começar com isso. A Júlia falou que ela faz medicina veterinária, então acho que ela vai até manjar um pouco mais disso. Deixa eu passar o slide aqui. Isso aqui é uma foto, resumidamente, de como funciona as conexões neurais no nosso cérebro, tá bom? Então, vocês conseguem ver aí, tá bom? Que tem desenvolvimento do cérebro de uma criança, então no nascimento, né? Tem algumas conexões, então cada pontinho ali é um neurônio, tá bom? Ali, depois de um mês que a criança nasce, a gente consegue ver que já tem alguns neurônios a mais, tá bom? E, deixa eu voltar aqui. E depois de alguns meses, né? Depois de 6 meses, a gente tem um pouco mais de conexões, tá bom? E depois de 2 anos, a gente consegue ver a evolução, tá bom? A evolução dos neurônios do nosso cérebro, tá bom? De como que funcionam essas conexões de redes neurais, tá bom? Então, eu não sou expert nessa área de medicina, tá bom? Mas dei uma pesquisada e, basicamente, essa aqui é uma foto, né, bem básica, tá bom? De como mais ou menos funciona o nosso cérebro, tá bom? Então, na imagem da esquerda, tá na minha esquerda, essa imagem aqui, ó, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver aqui, né, neurônios, tá bom? Que, basicamente, eles têm duas funções, tá bom? Não sei se você consegue perceber aí, mas uma função é de transmitir impulsos nervosos, tá bom? E outra função de receber impulsos né, nervosos, tá bom? Então, a gente consegue ver, né, na esquerda, né, na direita é um exemplo acho que um pouco mais fácil de visualizar isso, tá bom? Você consegue ver os pontinhos, estão indo e estão voltando, tá bom? E agora a pergunta, né, por que rede neural? Exatamente isso, porque a gente simula com o computador, tá bom? A gente simula com o computador um cérebro de uma pessoa, tá bom? Conexões neurais, tá bom? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Galera, que se tiverem dúvida, pode interromper, pode mandar no chat, pode abrir o microfone, pode interromper, tá bom? Que eu vou tentar passar com muita calma, muita tranquilidade, para que todos nós possamos entender, pelo menos o básico, de como funciona uma rede neural. Beleza? Legal. Então, como está escrito ali, os neurônios têm 2 estados, tá bom? Então, né, claro, bem resumidamente, galera, tá bom? Por favor, não me julgue nessa área que eu não sou da área de medicina, tá bom? Então, basicamente, são 2 estados. O primeiro estado é enviando informação e o outro estado é recebendo informação. É basicamente como se fosse um 0 e 1, tá bom? Ou ele está recebendo ou ele está enviando, tá bom? É um 0 e 1 de uma maneira bem simples, tá bom? Legal. Você olha para isso aqui, você até chega a assustar um pouco, tá bom? Você olha assim, bate o olho, toma um susto. Já que falou, Jesus. Exatamente. Mas calma, tá bom? Calma, respira, tá bom? Eu te garanto que se você assistir a aula, que eu vou explicar agora, tá bom? Entender com bastante calma, você vai sair daqui entendendo essa fórmula e o que é isso, tá bom? Então, se você quer entender o que é isso, assistir a aula, fica até o final que você vai entender, tá bom? O que é isso, tá bom? Basicamente, isso aqui é uma rede neural bem simples, tá bom? Bem simples. São as equações, essa aqui é a fórmula da rede neural, tá bom? Mas a gente não vai entrar em tantos detalhes em relação a isso, mas você vai sair daqui entendendo o que é isso, tá bom? Legal. Isso daqui é exatamente isso daqui, de uma maneira bem resumida, tá bom? Então, vamos olhar de novo. Isso daqui, tá bom? Esse negócio doido aqui, esse bicho de 7 cabeças, é a mesma coisa que isso daqui, de uma maneira bem resumida, tá bom? Então, ó, se você olhou para isso aqui, e já deu um alívio, né? Já deu um alívio, porque você olha lá um monte de fórmula e tal, mas calma, vamos com calma, vamos começar do começo, entendendo primeiro passinho por passinho que a gente vai. Eu falei para vocês que vocês vão sair daqui entendendo o que é uma rede neural, tá bom? Vamos lá. Basicamente, as bolas da esquerda, onde está entrando a seta, é o input, tá bom? São os valores que a gente vai colocar, tá bom? E a bolinha da direita, aquela última ali, é o nosso output, tá bom? Então, entendo isso. Input é quando os valores entram, tá bom? Output é quando os valores saem, tá bom? Da nossa rede neural, tá bom? Até aqui, tranquilo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Espera aí, tem mais uma pessoa que nem entrar. Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Eu falei da que entra e da que sai, tá bom? Mas tem a do meio, tá bom? Não sei se perceberam, tem a do meio. Que aquilo lá é a nossa rede neural que a gente vai programar, tá bom? Então tem o input, no meio tem a nossa rede neural e depois tem o nosso output. E a do meio chama hidden layer,
Por quê? Porque você não vê na programação, né? Você não vê esse layer, né? Porque são 3 camadas, né? Que você consegue ver, são uma camada, né, horizontal, né? De 3 bolinhas, uma camada horizontal de 2 bolinhas e uma camada só de uma bolinha só, tá bom? E a do meio chama hidden layer. Então, se a gente consegue ver aqui, tá bom? A gente tem um exemplo muito legal aqui do que acontece, tá bom? Então, o input é o cachorro que a gente vai colocar ali no input, tá bom? Então, a gente tem 2 imagens, tá? Tenta classificar entre cachorro e gato, tá bom? Então, vamos supor que nosso cachorro entra no input, tá bom? Ele entra no input, ele passa pelo nosso hidden layer, né? Que é a nossa camada ali do algoritmo da inteligência artificial, da rede neural, e ele sai no output e ele fala que é o quê? Que aquilo é um cachorro, tá bom? Então, gente, passinho por passinho, como eu disse, tá bom? A gente vai entendendo aos pouquinhos, mas até aqui alguma dúvida, tá bom? Gente, se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Eu acho que por enquanto tá tranquilo, tá bom? Tá tranquilo de entender. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar um pouco mais detalhado. Só uma água aqui. Espera mais uma pessoa querendo entrar. Beleza, vamos lá. Legal. Vamos lá. Agora a gente começa a complicar um pouquinho mais, mas, gente, calma que é tranquilo, tá bom? Calma que é tranquilo. A gente já vai entender. Tá bom? O x1, x2 e a xn ali é o nosso input, tá bom? A gente consegue ver que tá ali, tá bom? Então é só comparar, gente, é só comparar, ó. Input, x1, x2 é input, beleza? O input basicamente seria alguma foto, alguma característica? Isso, input é o valor que você vai inserir dentro do seu algoritmo. É isso, tá bom? Então, por exemplo, pode ser uma foto, pode ser um texto, pode ser. Que mais? Não sei, pensa aí, galera. O que pode ser esse input? O que vocês pensam que pode ser aí? Uma data, um número, Isso, pode ser uma medida. um vídeo, uma medida. Cara, perfeito. Uma fórmula. Eu acho que sim, a gente consegue programar uma rede neural para tudo, sabe? Eu acho que acho que para tudo é uma palavra muito forte, mas para muitas coisas, com certeza deve ter uma rede neural que faz fórmulas, né? Tipo, você insere um valor, né? E ele gera depois o resultado da fórmula, né? Também documento, legal, documento também. Acho que, gente, encaixa em muitas áreas da nossa vida, tá bom? A gente consegue programar para muitas áreas da nossa vida, tá bom? Vamos lá. Então, o x1, o x2 é o input, tá bom? Até aí tranquilo, né, galera? Até aqui nenhuma dificuldade, tá bom? Esse símbolo ali, ó, o Mzinho invertido, tá? O Mzinho ali, né, que tá virado, tá? O que ele é? Deixa eu umas pessoas querendo entrar. Legal. Esse Mzinho invertido, ele é o quê? Ele é o nosso hidden layer, tá bom? Então, ó, você vai ver que vai ficar um pouco mais simples de entender, tá? Então, a gente passa em passinho. Então, esse Mzinho invertido é o nosso hidden layer, tá bom? E o nosso Y, ele é o nosso output, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui que não é tanto assim um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, a gente tem o X1, que é o input, o Mzinho invertido, que é o nosso hidden layer, e nosso Y, que é o output. Mas se olhando aqui para essa fórmula, tem algumas coisas ali que tem a mais, sabe? Que tipo, pô, você tá me enganando, não tem ali, né? Não tem. Mas calma, a gente já vai chegar lá. Esse W1 e W2, vocês estão vendo ali, que tá entre o X1 e o Mzinho invertido, tá? Ele chama de weight, que em português é peso, tá bom? E aquele Bzinho, ele é o bias, tá bom? Então, a gente vai focar só nesses dois por enquanto, tá bom? A gente já vai chegar no Activation Function, mas no início a gente vai focar somente no Wzinho e no Bzinho, tá bom? Beleza. Alguma dúvida até agora? Pelo amor de Deus, não vamos ficar com dúvidas, você não pode perguntar. Se tiver com vergonha, escreve no chat, mas não vamos ficar com dúvidas. Se você perder alguma parte, você já não vai entender muito bem o todo, tá bom? Legal. Vamos lá. Então a gente vai simular a mesma coisa que isso daqui, tá bom? Que basicamente entrou um cachorro, né? Ou eu falei um cão, né? Para ser mais simplificado. Então entrou um cão e sai um cão, tá bom? Vamos lá então. O que acontece aqui, tá bom? Eu coloquei alguns números, tá bom? Então a gente vai fazer só a rede neural do X1, tá bom? A gente não vai fazer do X2, etc. Eu comecei simples com uma rede neural só, tá bom? Então, vamos supor que a gente, no input nosso, a gente coloca um cão, tá bom? A gente coloca um cão. O que é esse W1 e B e esse M, tá bom? Basicamente, existe uma fórmula, tá bom? Existe uma fórmula que eu acho que tem aqui, não, tá.
Tem uma fórmula que basicamente é a seguinte, tá bom? Esse M, ele é resultado do quê? Do X1 vezes o W1 mais o B, tá bom? Essa é a fórmula, tá bom? X1 vezes W1 mais B, tá bom? O X1, vamos considerar, eu não coloquei ele, mas vamos considerar como se o valor dele fosse 1. Então, 1 vezes 0,85 é igual a 0,85, mais 0,73, que é igual a 1, aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui é 1, tá bom? É 1 vezes, né, 0,85, vai dar 0,85, né? Mais, então, um sinalzinho de mais, 0,73, que é igual a 1,58, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Essa é a formulazinha, tá bom? Então, essa fórmula é fácil, tá bom? É 1 vezes o outro, x vezes o w, mais b, tá bom? É igual a esse resultado, tá bom? E vamos supor que o nosso resultado é igual a 1,58, tá bom? E o nosso output, ele tem dois valores, tá bom? Ele pode ser ou 0 ou pode ser 1. Quando ele é 1, ele é igual a cachorro, e quando ele é 0, ele é igual a gato, tá bom? Porque a gente tá, como eu falei, a gente tá fingindo que a gente tá fazendo isso aqui. Então, vamos supor que o nosso cachorro, ele vale 1 e nosso gato vale 0, tá bom? Então, a gente joga o cachorro aqui, o W1, ele configura como se fosse esse peso, ele chega nesse resultado, e vamos supor que o resultado aqui no output vai sair igual a cachorro. Vamos supor que o output ali no final dá igual a 1, tá bom? E 1 é igual a cachorro. Então, se você colocou cachorro aqui e ele deu um output de cachorro, ele acertou, tá bom? Então, nosso algoritmo ele acertou. Então, se ele acertou, ele não vai alterar em absolutamente nada, tá bom? Eu joguei aqui alguns números, como que eu posso dizer? Que não são reais, tá bom? Eu simulei, fiz uma simulação de alguns números aqui, tá bom? A gente já vai chegar em números reais, isso, hipotéticos, legal. Eu joguei com os números hipotéticos, tá bom? A gente já vai chegar em alguns números reais, tá bom? Mas vamos supor que a gente fez toda essa conta aqui e ele deu igual a 1, que 1 é igual a cachorro, tá bom? Então ele acertou, então ele não vai mexer em nada, ele não vai alterar em nada o nosso peso ali, tá bom? Mas vamos supor, tá bom? Vamos supor, então vamos supor que, ó, que eu joguei, né? Que isso vale isso, e chega nesse resultado, que é o 0,58, e o resultado output dá igual a 0, tá bom? E dá igual a gato, tá bom? Então, se ele deu igual a gato, então você inseriu o cão e ele saiu gato. Então tá errado, tá bom? Então o que ele vai fazer? Ele vai reajustar os valores do weight e do bias, tá bom? Vocês têm que entender isso, tá bom? O que o nosso algoritmo faz, tá bom? É isso. Inteligência artificial, redes neurais, ele faz exatamente isso. Você insere valor, tá bom? E ele joga números ali hipotéticos, né? Números aleatórios, e ele chega no resultado. Se o resultado bater com o que eu coloquei, legal, ele vai manter os valores. Se ele errar, ele vai alterar. Então, como se fosse aqui. Então, por exemplo, eu joguei aqui e deu errado, tá bom? Vamos supor que eu joguei cão, chegou lá no final, gato. O que ele vai fazer? Ele vai voltar tudo, ele vai gerar de novo. Então, agora, por exemplo, ó, você consegue ver que era 0,85 antes, tá bom? Então, ele vai mudar os valores. Então, era 0,85, ele reajustou o valor para 0,65, tá bom? Depois, no BIAS aqui, era 0,73, ele reajustou para 0,43, tá bom? E aqui, então vamos lá, 1 vezes 0,65, 0,65, mais 0,43, que é igual a 1,08. Tá bom? Então vamos supor que ele reajustou os valores e deu igual a cão, tá bom? Então, se deu certo, ele não vai mudar nada, tá bom? Não vai alterar em nada. Então, gente, até aqui, alguma dúvida? Por favor, pergunte se tiverem dúvidas, tá bom? Não vamos passar desse ponto se a gente tiver dúvidas, porque daqui em diante a gente vai começar a pegar um pouco mais, né? Pegar um pouco mais pesado assim, então o pessoal tá entrando. O Activation Function, então basicamente ele pega esse valor. A gente já vai chegar lá, Então, vamos ver, então aqui a gente já vai chegar. Por enquanto, a gente só está tratando com bias e com weight, tá bom? Então, alguma dúvida com bias e weight? Jonathan? Pode falar. Só não entendi essa coisa. Tu falou, digamos, entra um cão, aí, digamos, sai um gato. Aí certo. ele vai mudar os valores. No caso, o próprio algoritmo vai mudar os valores. Tipo, como ele sabe que um cão deveria sair um cão, digamos, como ele sabe que um cão, lá no output sai um gato e ele sabe se é certo ou errado.
Legal, legal, legal. A gente já vai chegar nisso, tipo, porque isso também envolve bastante com o Activation Function, mas teve uma dúvida que você falou que eu achei muito legal. Desculpa, você falou sobre como que ele sabe, né, que é um cão, que é um gato, e outro era como que ele sabe os valores que ele coloca, né, tipo, depois que ele volta, quais os valores que ele coloca, tá bom? Legal essa pergunta. Vou imaginar o seguinte, tá bom? Vou imaginar que o cão é 1 e o output é 1, tá bom? Ele tem que dar 1, tá bom? Mas vamos supor que ele gerou ali um algoritmo aleatório, né, uns números aleatórios, e deu 0,75. Vamos jogar para 0,7, tá bom? 0,7. Aí se subtrai 1 menos 0,7 tá igual a quanto? Tá igual a 0,3. Tá bom? 0,3 para o computador é um número assim relativamente baixo. Tá bom? Relativamente baixo. Vamos agora supor, então, se é relativamente baixo, então ele vai alterar pouco os números que ele tinha antes. Então vamos supor que era aqui, atualmente é 0,65, ele vai alterar para 0,55. Ele mexeu ali em 0,10, tá bom? Agora vamos supor que é para dar 1, mas o valor dá 0,2, tá? Então subtrai 1 menos 0,2 vai igual a dar 0,8. Cara, esse é um número muito grande. Então quer dizer que ele errou muito, tá bom? Ele errou muito, ele errou feio, tá bom? O que acontece? Então ele vai alterar em muito o seu valor. Então, se era 0,65, ele vai tipo jogar para 0,30, entendeu? Então, isso, assim que o computador ele vai meio que descobrindo se ele está indo no caminho certo ou não. Porque se ele erra pouco, ele altera pouco. Se ele erra muito, ele altera muito. Entendeu, Vinícius? Deu para entender mais ou menos essa parte de como que ele sabe qual número colocar? Deu sim. Valeu, John. Legal. A gente já vai chegar no Activation Function, que acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Por isso que eu tô falando, gente. Não fique com dúvida, porque uma coisa vai levando a outra, tá bom? Mais alguém? Com alguma dúvida? Enquanto eu vou beber minha água aqui, a última chance, hein? Legal, vamos lá. Agora eu vou simular, agora eu vou jogar o número real, tá bom? Vou jogar o número real, isso aqui é muito legal, assim, um GIF, tá bom? Então, observem e admirem como que funciona isso na vida real. Então, a gente tá aqui, jogamos os valores, certo? Ele vai chegar, ele vai inserir os valores, vai multiplicar, fazer aquela questão de soma, multiplicação, etc. Aí, ele vai regular o seu algoritmo, né? Então, você consegue ver de novo. Então, o output aqui deu menos 0,8. Então, quer dizer que ele errou em muito, tá bom? Ele errou em muito o valor dele. Então, quer dizer que provavelmente foi um algoritmo recente, né? Tipo, deve ser um recente. Então, aqui a gente consegue ver, tá? Aqui vocês viram, ó. Vamos lá de novo, ó. Ele vai inserir os valores, tá bom? Vai inserir os valores. Os valores vão vir, tá bom? Vão vir. Ele tá fazendo aqui o cálculo, né? Fazendo um cálculo. Olha o Activation Function aqui, a gente já vai chegar nele. Aí ele gerou um número, né? Ele regula aqui os bias e os weights. E o output dele deu menos 0,8, tá bom? Conseguiram entender mais ou menos como que funciona toda essa questão? A gente só fez de um aqui. Vamos supor que a gente só tá fazendo desse primeiro aqui, ó. O que é essa regulação? Como assim, Júlia? Como assim regulação? Se quiser... Ah, tá. O que é o que é o bias, né? Então, eu não sei por que tem o bias. Álvaro, se souber... Álvaro, você tá aí? Não sei se tá aí. Deve estar. Ah, se você souber explicar direito por que a gente tem esse bias, cara, eu agradeceria muito. Porque eu assisti um vídeo que o cara não explicou. Tipo assim, ele falou que tem, mas ele não explicou direito por que tem um bias. O Álvaro tá aí? Não, acho que o Álvaro não tá. Não, tá. Beleza. Mas eu sei que tem, não sei porquê. Júlia, me perdoa, tá bom? Essa é uma dúvida que eu também fiquei na hora que eu vi o vídeo. Eu tentei buscar, mas eu não sei porque tem o bias também. Eu sei que tem e basicamente isso. Por isso que eu falo que a gente não vai entender. Tipo, eu, pelo menos, eu não entendo completamente. Tipo, eu sei aplicar, eu sei um básico, mas tipo, os detalhes por detalhes eu tenho um pouco de dificuldade ainda, tá bom? Mas vamos lá, tá bom? Então, eu pausei aqui, tá bom? Para não ficar aquele vai e volta, então, para a gente poder analisar um pouco. Então, a gente seria um valor, né? Ele voltou, então, aqui, então você consegue ver, né? Que esse número 1, ele ficou com um peso de 0,8. Aí, se ele multiplicar pelo bias, então ele multiplica 1 vezes 0,8, mais esse vai dar igual a esse, entendeu? Aí ele gera um output aqui, tá bom? Agora, a gente vai explicar o Activation Function, tá bom? Para quem tinha dúvida. Vamos lá. O Activation Function, para que serve, tá bom? Tem vários tipos de Activation Function, tá bom? Você tem primeiro, acho que tem que estar em mente isso, que tem vários tipos, tá bom? Não existe um só, tá bom? Existem vários tipos. A gente já vai mostrar os tipos que tem, tá bom? Mas basicamente ele entra o input, tá?
ele passa pelo Activation Function, ele gera um output, tá bom? É mais ou menos que nem o outro, tá bom? Activation Function ele passa pelo neurônio e ele gera um output. Já vamos entender mais, tá bom? Isso daqui, ó, se você consegue ver, nesse caso, ele vai de 0 a 1. Então, a gente consegue ver aqui que aqui é 0, tá bom? E ele vai até o número 1, tá bom? Esse é um tipo de Activation Function, que é de 0 a 1. Mas, você consegue ver aqui, ó, esse daqui, ele vai de -1 até 1, tá bom? Então, esse é outro tipo de Activation Function, tá bom? Esse tipo aqui vai de -1 até 1. Esse tipo aqui vai de 0 até 1. A gente vai tratar do -1 até 1, tá bom? Só deixa eu parar aqui de sair aqui. Aí sai, pronto. Você consegue ver? Ele vai de -1 até 1, tá bom? Legal. Por que a gente vai tratar sobre isso? É só por causa desse exemplo que a gente fez, tá? Porque esse exemplo é de -1 até 1, então a gente vai fazer com -1 até 1, tá bom? O que a gente consegue perceber aqui, tá bom? A gente consegue perceber que o neurônio aqui, ele gera um valor de -1,94, tá bom? Então, a pergunta do Vinícius, né? Como que a gente sabe que, gerando aqui esse valor, no Activation Function ele gera um output de -0,83, tá bom? Exatamente por causa disso. Vamos lá. -1,194, que é esse valor aqui, tá bom? Se você jogar nesse gráfico, tá bom? Se você pegar esse valor e jogar nesse gráfico, então pegamos esse valor, e jogamos aqui, ele vai para o negativo, então, voltando 1,94, tá bom? Então, se você seguir no gráfico, tá bom? Ele vai descer, vai pegar nessa linha vermelha, tá bom? E ele vai gerar esse número aqui, tá bom? Que também é negativo, que é -0,831, que é exatamente esse valor aqui do output, -0,831, tá bom? Guizard, entendeu o que esse Activation Function faz? Ele pega esse valor e joga nesse gráfico aqui, tá bom? Então, ele pega esse valor e joga aqui. Então, jogou para o negativo, desceu aqui, pegou na linha vermelha, jogou aqui, -0,83. Entendi, sim. Valeu. Gente, alguma dúvida em relação a isso? Jonathan, Pode falar. no caso, essa questão do Activation Function, como tu falou que existe vários, como no caso eu, numa hora prática, vou saber qual é o mais aplicável para minha rede neural? Legal, vamos lá. Já vou chegar nisso também, tá bom? Cada um tem uma característica, tá bom? Mas, basicamente, cara, resumidamente, o que eu posso falar para você é com a experiência, tá bom? Você tem que estudar muito, mas, cara, infelizmente, ainda nessa área de redes neurais, inteligência artificial, cara, tem muito a questão do feeling, tá bom? Eu não tô zoando, é uma coisa que eu já conversei com muitos cientistas de dados e eles sempre falam a mesma coisa. Cara, tem um estudo, mas a gente vai chegar até numa parte que você vai ver que, cara, você tem que colocar números aleatórios, tá? Tem que colocar números aleatórios, mas basicamente aqui tem como saber, tá bom? Já vou chegar nos outros, a gente já explica, tá bom? Já explico para vocês os outros tipos e para que serve. Eu conheço 3 deles, tá bom? Eu explico os 3, mas eu não conheço mais do que 3, tá bom? Me desculpa. Posso falar? Pode falar, Raizer, pode falar. Geralmente, você faz, por exemplo, você tem uma base de dados muito grande, você pega uma amostragem dessa base de dados, amostragens são números aleatórios para você não ter enviesamento, você pega essa amostragem, testa com, sei lá, 10 algoritmos que façam sentido, e aí você vê qual performa melhor e depois você faz os testes no dataset maior. Legal. Não, Heiser, desculpa, mas eu também estou estudando isso ainda, então eu não consigo nem afirmar, nem discordar. Me perdoa. Vamos lá, então. Isso, pronto, chegamos, entendeu? Resolveu, já estamos aqui já, tá bom? Vamos lá. Esse TAM foi o que a gente acabou de explicar, tá bom? Que ele vai de -1 até 1, tá bom? Esse TAM, tá? Ele é igualzinho o sigmoid, tá bom? O que muda do TAM para o sigmoid? É que exatamente isso. O sigmoid, ele tira todos os negativos, ele tira todos os valores negativos, tá bom? Então, por exemplo, ele soma 1. Você consegue ver que ele está somando 1, né? Eu não sei a fórmula direito, que eu não estudei, mas basicamente ele deixa os números mais positivos. Então, por exemplo, se o número lá era -1, ele deixa ele igual a 0. Então, se o número aqui é -1, ele deixa igual a 0. Se o número é igual a 1, ele deixa igual a 2. Tá bom? Esse é o sigmoid, é igual ao tan, só que ele deixa de ser negativo. Tá bom? O ReLU, esse aqui é o mais usado. Tá bom? Então, se você for estudar mais aprofundado, cara, estuda ReLU. Tá bom? ReLU, o pessoal fala que, cara, esses dois aqui já são ultrapassados, tá bom? Esse TAN e esse sigmoid, tá bom? Já são ultrapassados. Hoje em dia a galera usa, tipo assim, cara, 80% só de ReLU, tá bom?
E tem o linear, que é a regressão linear, que esse aqui é o mais fácil de todos, tá? Se você quiser estudar para começar, cara, começa estudando regressão linear, que é muito de boas, tá bom? É muito fácil, que basicamente o ReLU é uma regressão linear, só que com os valores negativos acho que fica igual a zero, tá? Não sei explicar direito, me perdoa, mas resumidamente são esses os tipos, tá bom? Então se você quiser focar em um, foca no ReLU para redes neurais, tá bom? ReLU é o mais utilizado. Vamos lá. Agora a gente vai falar, né? Tem vários tipos de redes neurais, tá bom? Aqui a gente usou o Free Forward, se não me engano, tá bom? Foi um dos mais simples, mas a gente consegue ver que existe muitas, mas muitas redes neurais, tá bom? Por isso que eu tô falando, esse aqui é só o básico da rede neural, tá bom? A gente já vai... no nosso exercício, a gente vai utilizar, se eu não me engano, esse daqui, ó. Tá? No exercício que a gente vai fazer, a gente vai utilizar esse aqui, tá bom? Então, legal. Vamos lá? Ali foi um zoom, né, que eu dei. Zoom, mas basicamente tem muito mais, sabe? Então tem uns muito doido. Cara, tem uns aí que eu nunca vi na minha vida. Mano, olha isso aqui, velho. Tipo, tá louco. Esse aqui é o Deep Convolutional Network. Esse aqui é o que a gente vai usar pro nosso projeto integrador. Aí, Guizard, estamos lascados, hein? Esse aqui, ó. Deep Convolutional Network. Esse aqui que a gente vai usar, tá? Legal. Legal. Gente, perguntas. Tá bom? Esse aqui foi basicamente a parte teórica da rede neural. Tá bom? A gente daqui a pouco já vai começar a codar, mostrar nos códigos mesmo como funciona, tá bom? Se alguém quiser alguma dúvida, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, tá bom? Tem meu nome, meu e-mail. Se quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Para tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, tá bom? Mas agora, da aula que a gente teve agora, alguma dúvida? Legal. Tá tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Beleza, tá tranquilo. Legal, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Tá bom? Basicamente, nosso exercício de agora, a gente já... Vou mostrar, na verdade, o código, tá bom? Não vou chegar a programar, porque senão a gente vai ficar... Não vai faltar tempo, tá? Então, depois eu vou disponibilizar o código para vocês, mas eu vou explicar o código, tá bom? O que ele faz, etc., para a gente poder entender. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dataset, tá bom? De 70 mil imagens, tá bom? O que tem nesse dataset? São 10 tipos de fotos diferentes, tá bom? Então, você consegue ver aqui, ó. Tem uma blusa, tem uma camisa, tem um vestido, tem uma calça jeans, né? Tem uma jaqueta aqui, ó. A gente consegue ver que tem jaqueta, mas são 70 mil imagens, tá? Isso aqui é só uma maneira bem reduzida. Essa aqui é uma jaqueta um pouco mais grossa, né? Aí tem sapatos, né? Salto alto, tá bom? Aí depois tem mais roupa, tênis, né? Bolsas. E por final, acho que mais um tipo de salto alto, não sei o que é, aqui são tênis, né, etc. Então, basicamente, é pegar esse banco de dados e a gente vai gerar um algoritmo, tá bom? Um algoritmo, o que ele vai fazer, tá bom? Ele vai classificar. Então, por exemplo, ele vai pegar aqui, vai pegar essa foto desse jeans aqui. Ele vai olhar e falar, opa, isso daqui é o quê? Uma calça jeans, tá? Ele vai pegar esse salto alto aqui, ele vai pegar esse salto alto, vai analisar essa imagem e vai falar, opa, isso aqui é um salto alto, tá? Vai pegar essa bolsa, vai analisar e vai falar, opa, isso aqui é uma bolsa. Tá bom? A gente vai fazer isso e são 10 tipos, tá bom? Então a gente vai classificar em 10 tipos diferentes, tá bom? Isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, também pode falar. E é isso. Bora codar, beleza? Vamos lá, então. Já estou aberto aqui, tá bom? Então, para a gente poder programar esse código, né? A gente já tem que portar essas bibliotecas, tá bom? Que é TensorFlow, tá? Então, a gente já tem que portar TensorFlow, a gente vai portar, dentro do TensorFlow, a gente vai portar o Keras, tá bom? De portar o NumPy e o Matplotlib, tá bom? Para que serve cada uma delas, tá bom? Vou explicar. TensorFlow e Keras, tá bom? São bibliotecas para programar redes neurais, tá bom? Então são especializados para isso, para programar redes neurais, tanto TensorFlow quanto o Keras. Keras antigamente não era junto com o TensorFlow, tá? Mas basicamente fizeram parceria e hoje em dia são juntos, tá bom? Então, tanto é que por isso que a gente importa o Keras dentro do TensorFlow. Tá? Antigamente eram separados, hoje em dia são juntos, tá? O que é NumPy? Tá bom? NumPy é uma biblioteca que a gente usa para tratar com arrays, tá bom? Que basicamente tratar com arrays, né? A gente utiliza modelos estatísticos e tudo mais para tratar com arrays. O que é Matplotlib? Matplotlib é uma biblioteca que a gente usa para deixar bonito o nosso código, tá bom? Então, tipo assim, tem que plotar um gráfico. A gente utiliza Matplotlib para ficar bonitinho, ficar um gráfico bonito, entendeu? Basicamente é isso. Alguma dúvida das bibliotecas?
NumPy trata o quê? Vamos lá. Vou abrir até aqui para a gente... Você só a minha palavra? Vamos lá. Ó, NumPy, o que é? É um pacote de linguagem Python que suporta arrays, é isso? Arrays e matrizes. Isso, esqueci de falar de matrizes multidimensionais, possuindo uma maior coleção de funções matemáticas para trabalhar com estruturas. Tá? Isso aqui a Wikipédia fala. Isso, ó, valeu, Guizard. Galera, vamos ajudar no chat, tá bom? Array igual uma lista. É isso mesmo, array igual uma lista. Boa, boa, Guizard. Vamos lá. Vou importar as bibliotecas, tá bom? Carregando. Legal, importamos. Agora, a gente vai importar, o que é isso aqui? A gente está importando dataset. Isso daqui, a gente vai utilizar o Keras para importar esse dataset, que é esse fashion MNST aí, que é isso daqui, tá bom? Então, a gente vai utilizar o Keras para importar esse dataset, tá bom? Então, vamos importar ele, tá bom? Importamos, legal. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai separar essas 70 mil imagens, tá bom? A gente vai separar essas 70 mil imagens aqui, tá bom? Em dois tipos, tá bom? Uma é para treinamento e o outro para teste, tá bom? Aí, muitas pessoas me perguntam, por que a gente separa imagens para treinamento e outras para teste, tá bom? E um exemplo que eu sempre dou, que eu escutei uma vez no podcast, que é exatamente isso. Vamos supor que você tem um irmãozinho de 2 anos de idade, tá bom? 2 anos de idade. Aí você chega para ele e aponta para um chihuahua, tá bom? E você fala au au, tá? Aí depois você aponta para um cachorro salsicha, né? E você fala au au, tá? O Nilo, paixão não é tipo do ar. Cara, eu gosto muito de Júpiter. Não tem como. Mas, continuando, então a gente tá aqui, ó. Então a gente pega, aponta para um cachorro, né? Para um chihuahua, a gente fala au au. A gente aponta para um salsicha e fala au au. A gente aponta para um pincher e fala au au, né? Ó, o bloco de notas. Legal, vamos lá, então. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Boa ideia. Ah, não, bloco de notas. Ah, entendi. Não, entendi. Bloco de notas para programa bloco de notas, tá? Entendi. Então, vocês perceberam que tem um padrão, que é só cachorros pequenos, né? Pincher, chihuahua, aquele cachorro salsicha, todos cachorros pequenos, né? Aí você chega para essa criança de 2 anos e aponta para um outro pincher. Ele fala, a própria criança já vai aprender que cachorro pequeno é o au au. Então ele vai falar au au. Mas agora chega e aponta para um pitbull, tá ligado? Para um pastor alemão, um cachorro grande, né? E você aponta para aquele cachorro e ele vai falar, não sei. Mas fala, mano, mas já apontei para 3 cachorros aqui, né? 3 cachorros, mas ele fala, não sei. Por quê? Porque mudou o padrão. Porque era cachorros pequenos e do nada ficou para cachorros grandes. Ele não sabe mais o que é cachorro grande. Então, aí beleza. Aí então você vai, com paciência, você começa a apontar só para cachorro grande também. Conta para cachorro pequeno, aponta para cachorro grande. Aponta para um pastor alemão, au au. Aí ele aprende que pastor alemão é au au. Aponta para um pitbull, au au. Ele aprende que é au au. Mas aí você aponta para um porco. Você aponta para um gato. Gato que é mais fácil, tá? Você aponta para um gato e ele fala au au. Aí você fala, putz, mano, tá tirando. Mano, apontei 100 cachorros para você pequeno, falei que é au au, você aprendeu. Apontei para 100 cachorros grandes, falei que era au au e você também aprendeu. Aí eu aponto para um gato e também fala au au. Por quê? Porque na cabeça dele, o que é um au au? Au au é um bicho de 4 patas, que tem nariz, que tem olhos, tem pelos. Para aquela criança, isso é um cachorro. Entendeu? Mas aquilo para você sabe que não é um cachorro. Por quê? Porque você já viu muitas e muitas imagens, tá? Então, beleza. Então ele aprende que aquilo é um gato. Aí você aponta para aquilo e fala miau, ele é miau, então ele aprende que aquilo é um miau. Aí você aponta para um porco. Entendeu? Entendeu? E por aí vai. Por isso que a gente tem que separar nosso dataset em imagens para treinar e imagens para teste, para não acontecer esse erro, tá bom? Porque senão você vicia seu algoritmo. Vamos supor que você treina o algoritmo com todas as suas 70 mil imagens, tá bom? Ele meio que decora as suas 70 mil imagens. Então você vai ter uma taxa de acerte gigantesca, tipo de 98% de taxa de acerte. Por quê? Porque ele decorou. Agora você pega 60 mil imagens, separa para teste, 60 mil imagens, 60 mil imagens separa para treino e 10 mil imagens para separar para teste, a taxa de acerte dele diminui. Por quê? Porque ele não fica um algoritmo viciado, tá? Porque ele pega imagens para treinar e pega imagens para testar, tá bom? Vocês entenderam por que a gente separa o nosso dataset em treinamento e teste? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguém não entendeu? Acho que tem algum outro exemplo de
é assim. Você já viu aquele cachorro? Então, você já viu a foto daquele cachorro, você já sabe que ele é um cachorro. Você tem que mostrar cachorros diferentes para ele sempre ir aprendendo tipos diferentes de cachorro. É um exemplo. Se você colocar a mesma imagem, ele já vai ter guardado na cabeça dele que é um cachorro. Então, ele vai ter 100% de certeza. E quando você for pegar uma foto aleatória, você vai tirar uma foto de alguém ou de algum outro cachorro, ele não vai saber direito que é um cachorro, por quê? Porque ele só foi treinado com um tipo de cachorro. Então você também tem que diferenciar os dados que você coloca para ele não ter esse vício, né, Jonas? Isso mesmo, Guizard, com certeza, é isso mesmo. Beleza. Legal. Vamos lá, então a gente separou aqui esse linha de comando, exatamente isso, para separar, né? Treino, imagem e tal. E a gente vai fazer um load do dado, né? Então a gente vai colocar os dados aqui, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, tá bom? Basicamente, nossos dados, aquelas 10 imagens, elas estão classificadas de 0 até 9, tá bom? Então, é como se daqui fosse 0, daqui fosse igual a 1, daqui fosse igual a 2, daqui fosse igual a 3, né? Etc, né? Você pode ver, contar aqui, tem 10, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Então, basicamente, está dando nome aos porcos, né? Sei lá, qualquer frase aí que vocês usam. Então, a gente está dando o nome de 0, que é igual a t-shirt top. O número 1, que é igual a toaster. O número 3, que é igual a plover. 4 igual a dress, entendeu? E etc. Por aí vai, tá bom? Então, a gente, exatamente isso. A gente está dando nome aos porcos aqui, tá? Então, vamos executar esse código. Executamos. Isso aqui, eu vou pegar um exemplo de uma imagem 7. Vou pegar uma imagem aleatória, peguei a 7, tá bom? Então, a gente vai dar um print nela. Isso daqui é uma imagem. Bom, por incrível que pareça, isso daqui é uma imagem, tá bom? Pode parecer um pouco assustador, tá bom? Então, se a gente pegar, por exemplo, imagem pixelada, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que uma imagem, certo? E tem vários pixels, né? Depois, se quiser dar uma estudada mais profunda, mas vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo, né? Essa imagem que tem vários pixels, né? Então, você consegue ver que cada pixel tem uma cor, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui é uma cor, esse pixel todo é uma cor só, tá? Esse pixel aqui também é uma cor só. Esse pixel aqui é uma cor só, tá bom? E o que são esses números, tá bom? O que são esses números aqui, tá bom? 0 representa preto, tá bom? Então, por exemplo, esse pixel aqui é igual a preto, tá? Quando é 255, que é o máximo, não sei se eu vou encontrar algum aqui. Aqui, 255, isso aqui é igual a cor branca, tá bom? Então, se a gente pegar aqui, esse daqui, não sei se é um branco puro, não deve ser, mas vamos supor que é, tá? Então, esse aqui é o valor de 255, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Tô explicando passinho pra gente poder entender, tá? Então, isso aqui basicamente é uma imagem pro computador. O computador enxerga uma imagem como isso aqui, tá bom? Que são vários pixels e cada número aqui é um pixel com uma cor diferente. Tá bom? Deu para entender? Então, preto, branco, aí quanto vai diminuindo, né? Então, tipo, aqui é um, sei lá, um amarelinho claro, né? Por aí vai, né? Quando, tipo, aqui é um, por exemplo, aqui é um, sei lá, um marrom escuro, né? Não sei, tô chutando aqui as cores, né? Legal. O que a gente vai fazer nessa linha de código aqui? Gente, vocês entenderam o que é uma imagem? Vocês conseguiram entender? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? O que essa linha de código a gente vai fazer? Basicamente, é pegar essa imagem, todos esses números aqui, e a gente vai deixar valores. A gente vai dividir tudo aqui por 255. Por que a gente vai fazer isso? Tá bom? Por quê? Porque, ó, como vocês conseguem ver, pera aí, esse aqui, deixa eu achar uma imagem muito legal para explicar isso. Ah, não vou achar. Tudo bem. A gente quer transformar essa imagem de 0 até 1, tá bom? Então, por que a gente faz isso? Porque se o número maior é 255, tá bom? Que é o branco. Então, por exemplo, não existe número maior que 255, tá bom? Então, já de 255, a gente vai pegar todos esses números e vai dividir tudo por 255, tá bom? Então, 0 dividido por 255 é igual a 0, tá? Se a gente pegar de 28 e dividir por 255, vai dar um número lá, não sei quanto que vai dar. Se a gente pegar 225 e dividir por 225, vai dar 1. Então, se a gente pega toda essa imagem, ela vai ficar inteira de 0 até 1. Por quê? Porque a gente dividiu por 255, tá bom? Vocês entenderam essa parte? Não sei se ficou um pouco confusa, mas a gente vai... Bom, vamos executar aqui, a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? Então, vou printar isso aqui, exatamente isso. Ele pegou todos aqueles números e dividimos por 255, tá bom? Então, como vocês conseguem ver, nenhum número passa de 1, tá? Porque se todos os números são abaixo de 255, a gente divide tudo por 255 e fica tudo abaixo de 1, tá? Então, o número máximo é 1, por causa que era 255, e o restante fica tudo abaixo, tá? Por que a gente faz isso? Para a imagem não ficar pesada, tá? Para a gente conseguir processar, porque são 70 mil imagens. Imagina se a gente processa 70 mil imagens com números altíssimos de 255, tá? Então fica muito pesado, por isso que a gente quebra essa imagem para ficar mais leve, tá bom? E a gente vai plotar essa imagem. Então essa imagem
o set aleatório que a gente pegou é igual a uma, sabe, uma jaqueta, uma blusa de frio, não sei o que é aqui, não tem o nome, mas basicamente isso. Então a gente vai usar aqui para plotar, né? Então a gente está plotando a imagem, né? Esse PLT, essa biblioteca que a gente usa aqui, ó, do Matplotlib, que é para executar e plotar as coisas legalzinho, tá? Até aqui alguma dúvida? Agora eu vou chegar na parte principal, que é tudo que a gente estudou. Mas até aqui alguma dúvida? Do porquê dividir, do porquê fazer isso? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Que aqui a gente vai chegar na parte, acho que é uma das partes principais do nosso código. Então ele divide para ser um cálculo mais fácil para o computador, né? Isso, para ficar mais leve o computador, um cálculo mais fácil, exatamente. É isso mesmo, Guizard. É isso mesmo. Sempre quando você vai tratar com imagens, cara, tudo que eu vi, cara, sempre divide por 255, tá? Porque, assim, é fácil de fazer, né? Com duas linhas aqui você já faz, né? Então aqui a gente divide, a gente pega as imagens de teste, né? E de treino e divide as duas por 255, legal? Vamos lá. Isso daqui, tá? Isso daqui, gente. Isso daqui, por incrível que pareça, é isso, esse bendito negócio doido aqui, tá bom? Então, galera, rede neural, cara, é muito mais fácil do que na teoria, tá bom? Vamos lá. Vocês conseguem entender isso aqui? Se vocês entenderem isso aqui fica muito mais fácil, tá bom? Basicamente, a gente vai utilizar o modelo de Keras, tá bom? A gente vai usar sequencial, por quê? Porque a gente quer fazer uma sequência, né? Tipo, uma ordem. Então, tipo, de vir pra cá. Tipo, a gente não quer fazer aleatório. Tipo, a gente tá fazendo uma sequência, tá? Sequencial. A gente vai ter esse nosso algoritmo, tem 3 camadas, tá bom? Então, se a gente conseguir ver aqui vamos ver aqui, um que tem 3 camadas, ó. Acho que esse aqui, ó, por exemplo. Esse aqui, ó. A gente tá usando tipo um desses aqui, ó. Que tem 3 camadas, ó. A gente tem o input, né? A gente tá usando tipo um desse daqui, sabe? Que tem uma camada, 2 e o output, tá bom? Então, vamos voltar aqui, são 3 camadas, porque são 1, 2, 3 camadas, beleza? Legal. A primeira camada, a gente vai fazer o input de um shape de 28 por 28, tá bom? O que é 28 por 28? É o tamanho da imagem, tá? Então, são 28 pixels. Então, são 25, 27, 28. Tipo assim, 25, 26, 27, 28. São 28 por 28, tá bom? Então, nosso primeiro é isso. A segunda é isso aqui, ó, que é uma camada densa, tá bom? De 128 nódulos, tá bom? Então, aqui, nesse exemplo aqui que a gente utilizou, tem apenas um neurônio, tá? Aqui a gente vai fazer um de 128 neurônios, tá bom? A gente vai usar o Activation ReLU, tá bom? ReLU é isso daqui, ReLU, tá bom? Até aqui alguma dúvida, tá? Então a gente vai vai pegar esse ReLU, tá? Vai jogar aqui no Activation Function, então a gente vai jogar aqui, vai fazer 128 neurônios, tá bom? Então 128 neurônios, tipo assim, deixa eu pegar aqui rede neural, tipo, vocês verem, ó. Olha isso aqui, ó. É tipo isso aqui, uma doideira, tipo assim, entendeu? Só que aqui tem 1, 2, 3, aqui deve ter uns 15, vai ter 128, tá? Deixa eu aumentar aqui. Imagina 128, tá? É isso que a gente vai fazer. E o último, a gente vai fazer um de 10. Por que 10? Porque são 10 tipos de imagem que a gente tem, tá? Então, 10 por que 10? Porque são exatamente esses 10 aqui, tá bom? Então, ele vai dar um output de no máximo 10, porque tem 10 tipos. A gente vai usar o softmax. Deixa eu ver se tem um softmax aqui, não lembro. Não, não tem softmax, mas a gente vai utilizar o softmax para isso, tá bom? Vocês entenderam aqui? Gente, acho que daqui é uma das partes principais a gente poder modelar o nosso... Agora, aqui vem a pergunta do Vinícius, né? Por que 128? Tá? Uma das dúvidas que vem. Por que 128? Isso, ó, perguntaram aqui, acabei de ler no chat. Por que 128? É isso que eu falo, cara, não dá pra saber. Os caras colocam um padrão, ou de 64 até 128, tá? Esse normalmente é o padrão. Você pode colocar qualquer número aleatório, tá? Normalmente eles colocam 64 até 128. Eu pesquisei, cara, ninguém sabe explicar o porquê, tá? E, infelizmente, simplesmente é um número que eles colocam, meio que padrão, mas às vezes colocando mais pode dar um algoritmo melhor, colocando menos às vezes também pode dar um algoritmo melhor. É meio doido, tá? É meio doido. A gente não sabe por que 128, tá bom? Essa é uma das dúvidas que a gente tem, que a gente às vezes não consegue explicar, mas que a gente simplesmente, infelizmente, a gente aceita, tá bom? Então é isso, é de 64, 128. Você pode colocar o nome que você quiser, você pode ir testando, tá? Coloca lá, depois coloca um 70 para ver quanto que dá, depois coloca 90, aí você vê qual que der maior ou a taxa de acerto, aí você coloca, tá bom? Legal, mais alguma dúvida antes que eu continue aqui executando aqui nosso código? Jonathan?
Pode falar. Essa questão, tipo, de 64 a 128, eu acredito que deve ter uma relação de complexidade, né, entre eles, só que, digamos, como tu falou, só por base de teste que eu vou saber se, digamos, a quantidade, digamos, de neurônios está muito complexo ou está muito otimizado. É só Isso, testando, né? isso, e testando, cara, tá? Porque cada algoritmo dá um negócio doido diferente, tá? Infelizmente, tipo, tem uns que dá com 128 dá melhor, mas tem uns que com 70 dá melhor, você não consegue saber, você tem que testar, tá? Legal. O que isso aqui vai fazer, tá bom? Basicamente esse código todo aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele tá printando o nosso teste, tá? Que a gente vai treinar, tá bom? A gente vai treinar esse algoritmo aqui, tá bom? E basicamente está falando para treinar. Aqui está falando que ele tá pegando o train images, tá? Sendo que a gente dividiu entre train e teste, a gente vai pegar só o de treino, tá bom? Esse epochs são o número de vezes que a gente vai treinar, tá? Vamos começar com um número pequeno, 5 vezes, tá? A gente vai treinar 5 vezes, depois aqui a gente vai meio que printar. Então a gente vai exibir o treinamento dele, isso aqui vai printar depois. Vou executar aqui para a gente entender mais fácil. Vou treinar 5 vezes, tá bom? Esse algoritmo. Então a gente está treinando 1 de 5, né? Você consegue ver. 1 de 5, estamos treinando. A gente consegue ver aqui, ó, o tanto que de acerto, 82% de acerto, e de perda aqui, né, sei lá, porque tá 50% não era para dar 50%. Aqui a gente já consegue ver que tá melhorando, ó. Então a gente tá treinando 5 vezes só, vamos ver quanto de acerto vai dar. Esperar um pouquinho. Legal, vamos lá. Vamos olhar com cuidados aqui, tá bom? Vamos lá. A gente treinou a primeira vez nosso algoritmo, tá? Ele deu uma taxa de acerto de 82%. Aqui eu não sei porque deu 50%, tá? Não sei. Então deve ter dado algum erro, mas beleza. Vamos para a segunda. Aqui ele pegou os mesmos dados que ele treinou a primeira vez, tá bom? E passou de novo para treinar, entendeu? Ele passou uma vez, passou de novo para treinar. Então, beleza. Então você vê que ele vai aumentando, tá? Então, aqui de 82 foi para 86, tá? De acerto, tá bom? Com uma perda de 37,93, tá? Aqui passamos de novo, pegamos esses mesmos dados, passamos de novo, executamos 87, 88, 89, tá? Então você consegue ver que ele vai aumentando, tá? Você vê que no começo ele aumenta muito mais rápido. Aqui você vê que ele já começa a aumentar menos, tá bom? E aqui depois ele pegou esses dados. Desculpa, gente, tô bebendo água aqui. Ele vai pegar esses dados, tá bom? E ele vai jogar no nosso teste. Não, no nosso teste. No nosso teste, isso mesmo, no nosso teste, desculpa. Ele vai pegar, então, esse algoritmo que a gente treinou, ele vai jogar no nosso dado que a gente não tá viciado, tá bom? Por isso que a gente faz isso. Você vê que, então, de 89% ele cai para 87%, tá bom? Ele caiu para 87%. Por quê? Porque a gente pegou e jogou nos nossos testes, tá bom? Que são imagens que ele nunca viu na vida, tá bom? Então, por isso que a gente faz essa divisão de teste para treinamento, tá bom? Agora, vamos supor, não sei se alguém perguntou, mas por que 5? Por que a gente não coloca mais, né? Opa, perguntou, o que é esse 10 mesmo? 10 da onde, Nick? Daqui? Esse 10 aqui? Isso, tá. Vamos voltar, então. Esse 10 aqui, basicamente, são os 10 tipos de imagem que a gente tem, tá? Que são esses daqui, ó. Então, a gente tem 10 tipos de imagem. Então, a gente tem o tipo t-shirt, né, que é camiseta. A gente tem, não sei o que serve aqui, dress, né, que é de vestido. Coat é de casaco. Então, a gente tem, ó, você consegue contar? Então, beleza, entendeu? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Então, a gente tem 10 tipos. E por isso que a gente vai gerar aqui 10, tá bom? Porque a gente vai executar e vai exibir 10, tá? Agora a pergunta é, por que a gente não treina mais, tá? Por que a gente não coloca, por exemplo, vamos jogar aqui 10, tá bom? A gente treina 10 vezes e vamos executar, tá? Ele já vai pegar o algoritmo, então você já vai ver que ele começou no 89, tá bom? Que já pegou os outros 5 que a gente tem treinado e já jogou aqui, tá? Então a gente consegue ver que ele começa a aumentar, tá? Então ele tá 89, que já tá no 90% de acerto, tá? Então vamos esperar mais um pouquinho, deixa eu ver enquanto eu bebo uma água. Os 10 são output? Eles. É isso, output. É output. Ah, então é isso mesmo. Então uma camada de duas, desculpa. De duas camadas, tá bom? Não são 3. Isso mesmo, Guizard. Bem lembrado. Tá? Então é isso mesmo. Daqui é o output nosso, tá? Output e são as duas camadas nossos de treinamento. Legal. Então tá no 8, já vai terminar. Então, ó, a gente consegue ver. De 82 já tá para 91, tá bom? Então a pergunta é, então quanto mais eu jogar, então vou colocar 1000 epochs. Colocar 1000. Vamos ver o que dá. Não, a gente não vai fazer isso agora, mas por que a gente não coloca 1000, por exemplo? Vamos ver exatamente por conta disso,
tá? Vocês viram que o nosso antigo tinha dado 87, tá? Mas agora deu 88. Legal, melhorou 1%. Mas será que vale a pena? Entendeu? Às vezes você tem que colocar, pô, gasto, mas aqui foi pouco, aqui foi 10. A gente treinou 10 vezes para melhorar 1%, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente não coloca, tipo assim, poderia colocar, tipo assim, vou colocar, sei lá, vou treinar todos aqui de EPOX, tá? Mas será que vale a pena mesmo? Entendeu? Será que vale a pena você ficar uma semana treinando esse algoritmo para aumentar 1, 2%? Entendeu? Então, por isso que a gente também tem que tomar cuidado com esse EPOX, tá bom? Quando a gente vai treinar nosso algoritmo. Porque, cara, a gente pode meter 1 milhão aqui e no final melhorar, tipo, 2%, entendeu? Então, por isso, então, toma muito cuidado com isso, tá? Então, alguma dúvida sobre a questão de quantas a gente vai treinar nosso algoritmo? Alguém tem alguma dúvida? Isso também. E além disso, a gente também pode estar viciando a rede neural, né? Acho que depende, tá, Guizard? Depende, porque se a gente no final jogar em algoritmos que a gente nunca viu, eu acho que não vai viciar, não, tá? Tanto é que a gente consegue ver que a gente viciou aqui dentro, aqui a gente meio que viciou ele, né? Mas na hora que a gente jogou no algoritmo que a gente nunca viu, você viu que não mudou muito, né? Por conta disso. Porque aqui dentro só viciando, mas aqui não. Aí você joga aqui fora e fica a mesma coisa. Legal? E no final, a gente vai, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um for aqui, né? E a gente vai pegar 10 imagens aleatórias, tá bom? A gente vai pegar e a gente vai meio que falar, tipo, se isso daqui bateu ou não, tá? Então a gente vai falar, tipo, o atual. O que ele é atualmente? Então vamos supor que isso aqui é o sapato. Opa, desculpa, Nilo. Desde que o Cross foi, deixa o aceite. Vai do tempo. Legal. O que a gente vai fazer nessa linha de código, tá bom? A gente vai pegar a nossa imagem de teste, tá bom? Que a gente jogou aqui, esse teste aqui, ó. Tá? E a gente vai pegar e vai fazer um range de 10 para pegar imagens aleatórias, né? Ou as 10 primeiras, não sei direito. A gente vai pegar e vai jogar aqui e a gente vai falar, tipo, o que ele é atualmente. Então, tipo, vamos supor que ele é um sapato. Então, ele vai falar atual é sapato e qual vai ser a previsão que a gente vai fazer em cima dele. Então, tipo assim, se é um sapato, aqui a nossa predição tem que ser sapato, tá? O que isso aqui for vestido, aqui tem que ser vestido, tá? Então, já vou explicar aqui, já vou executar, a gente vai ver aqui, tá bom? Legal, vamos lá. Então, a predição, esse aqui é um Uncle Boot, tipo, a gente já declarou isso. E a gente falou... não, desculpa. A atual é o Uncle Boot, a gente previu que ele é um Uncle Boot. Então aqui a gente acertou. Beleza? Aqui ele é um pullover e a gente previu que ele é um pullover. Acertamos de novo. Aqui é um thruster e aqui thruster. Acertamos de novo. De novo, acertamos. Shirt, acertamos. E por aí vai. Acertamos. Coat, t-shirt, sandália. Sneaker, e acertamos todos, tá bom? Todos os 10 que a gente colocou, a gente acertou, tá? A gente tá aqui com um algoritmo que tá relativamente bom, né? 88%. Então a gente acertou todos e isso foi muito bacana. Galera, é isso, tá bom? É isso a aula que eu tinha para hoje, tá bom? Vou disponibilizar o código para vocês, tá bom? Vou mandar depois nos grupos, mando lá, tá? Alguém tem alguma dúvida, tá bom? Sobre tudo isso que a gente falou? Agora é a hora, tá bom? Vamos lá. Posso falar um pouquinho ali da camada de output? Com certeza. Vamos lá. Fala aí, Então, fala, Guizard. pelo que eu estudei um pouco também de redes neurais, Legal. o output, vocês estão vendo que tem 10. Então, basicamente, ele vai pegar essa imagem que você coloca na rede neural para você testar. Ele vai ir colocando de acordo com esses 10 o que ele acha que é. Então, por exemplo, o primeiro dos 10, ele acha que é uma camiseta. Então, ele vai classificar de 0 a 1 com o ReLU, né? Então, o ReLU é de 0 a 1. Ele vai classificar a porcentagem que ele acha que é uma camiseta. E assim por diante. Então, ele vai achar que é 90%, ele acha que é uma camiseta. Então, no final de tudo, ele vai colocar que é uma camiseta. Aí depois ele vai comparar e vai falar para você se você acertou ou errou. Basicamente é isso, né? Eu acho que... Não, é isso mesmo. É que nem aqui, ó. Vamos lá. Que nem aqui, tipo, ó. Agora, olhando aqui, acho que é muito mais fácil de entender, né? Então, aqui a gente colocou que era um cachorro, né? A gente usou aqui, né, as formas e tal. E ele saiu aqui em cachorro. Então, ele acertou. Então, ele não vai me alterar em nada. Mas aqui a gente errou, né? Então, a gente colocou que era um cachorro. Ele vai jogar aqui. E no final, não, ele colocou que era um gato, né? Então, a gente vai ter que vir aqui e alterar os pesos dos valores, né, do bias aqui e do weight, tá bom? É isso mesmo, Guizard. Muito legal, muito boa observação. Mais alguma dúvida?